Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o último capítulo do livro Bairro dos Estranhos. Espero realmente que vocês tenham gostado do livro. Quero agradecer o apoio de cada um de vocês, por cada comentário, por cada compartilhamento, por cada like e por cada inscrição também, claro. Então, deixo aqui meu muito obrigado, porque sem vocês, esse canal não seria nada, certo? Então, vamos para o último capítulo do livro Bairro dos Estranhos. A missão. No dia seguinte, sábado à tarde, Afonso visita o casal que já havia almoçado, juntamente com Lucinha, em casa de Dona Conceição. Como fica nossa situação agora, seu Afonso? Como assim? O senhor acha que deveríamos voltar para nossa cidade? Vocês é que devem decidir sobre isso. O senhor quer dizer, bem, que poderíamos ficar morando e trabalhando aqui? Pergunta Atílio, ansioso pela resposta afirmativa de Adolfo. Se quiserem, seria maravilhoso, responde alegre Atílio. Então estamos combinados. Vocês podem ficar morando aqui mesmo, na casa que era de Sebastião. É só ter um pouco de paciência para que, ajuntando algumas economias, possam comprar melhores móveis e melhorar a habitação. Aliás, vou providenciar para que seja trazido até aqui um fogão que tenho guardado para emergências desse tipo. Assim, Rosalina poderá cozinhar sua própria comida. Nem sabemos como agradecer, seu Afonso, exclama Rosalina, profundamente agradecida. O que pretendo, em primeiro lugar, assim que sobrar algum dinheiro, é procurar Dona Berta, a senhora que alugava a casa para nós, lá na capital, para pagar-lhe o que lhe devemos. Muito bem, Atílio. E levarei Rosalina comigo para que possamos cancelar seu atestado de óbito e acertar sua situação juridicamente. Seu Afonso, pergunta Rosalina, o senhor teria ideia do que me aconteceu? Ou seja, de toda a lembrança que tive como Clotilde, e por que estranhava tudo à minha volta, lembrando-me de uma vida como se fosse de outra época? A única explicação que lhe posso dar, Rosalina, logicamente baseada na doutrina espírita, é a seguinte. Quando você presenciou o desastre do ônibus, perdeu a memória. Tremendo-lhe foi o choque. Andou a esmo, sem saber quem era e para onde ir. De repente, por razões que só o alto conhece, você teve um lampejo de memória, só que lembrou-se do nome da cidade onde viveu numa encarnação passada. Encarnação passada? Sim, Atílio poderá lhe explicar a respeito, pois já tivemos algumas conversações sobre o assunto, e se quiserem se aprofundar mais, posso lhes emprestar alguns livros. Oh sim, gostaríamos muito, interrompe Atílio. Como estava dizendo, você vislumbrou o nome dessa cidade, a caminho de lá, juntamente com seu Januário e Dona Olga. Lembrou-se, pois já estava com a mente mais ligada nessa época, do lugar onde havia passado a infância. Quando chegou à cidade, reconheceu a casa onde havia morado, apesar de achar todo o resto da cidade mudado. Na verdade, aquela casa não havia sido modificada durante todos esses anos. No entanto, havia também uma grande diferença: a sua maneira de pensar e encarar seus atos pretéritos. Arrependeu-se de tudo o que havia feito, chegando mesmo a sentir grande repulsa pelo que era. Isso tudo se deve ao fato de que, como espírito, já havia se modificado bastante, e a evolução espiritual é algo que não retroage. Todo desenvolvimento em direção ao bem é imutável. Tudo o que se adquire nesse sentido não se perde nunca, e o resto você já sabe. Quando Atílio teve aquele sonho tão ligado à sua vida, pedi-lhe para que o ouvisse narrar, esperando que algo lhe sucedesse. Na verdade, não sabia qual seria o resultado e nem sabia que vocês eram marido e mulher, mas tive a intuição de que você deveria ouvi-lo. Você não se conteve ao ver que alguém, que não sabia quem era,
pois estava ouvindo da cozinha, sonhara tudo aquilo a respeito de sua vida e quis ver com seus próprios olhos aquele estranho. E graças à providência divina, ao ver seu esposo, teve então um ressurgimento da memória, também pelo choque emocional do encontro. Parece incrível que essas coisas possam acontecer às pessoas. A lembrança de vidas passadas, apesar de bastante raras, já aconteceram com muitos espíritos encarnados. Se tudo isso lhes aconteceu, tenha certeza de que foi única e exclusivamente com a permissão do alto, em benefício de vocês mesmos. Talvez hoje não consigam vislumbrar o porquê, mas um dia, no infinito da vida, descobrirão e agradecerão. E se quiser aceitar um conselho de alguém um pouco mais experiente nesse assunto, Rosalina, procure simplesmente aceitar todos esses acontecimentos, sem se preocupar em demasia com eles. O passado é importante para o desenvolvimento futuro, mas o presente é o que realmente tem verdadeira importância, pois, se bem vivido, apagará um pretérito e nos preparar para o porvir. E quanto a Sebastião, seu Afonso? Quando saberei algo a seu respeito? Pergunta Atílio. Tenha paciência, meu filho. Dia chegará em que descobrirá toda a verdade. Nesse momento, chega Armando, que, estacionando a velha caminhoneta, vem ter com os três. Armando, inquire Afonso, você falou com o prefeito? Falei, pai, e ele diz que está de acordo. Acrescentou ainda que seria um grande benefício para a cidade e para todas as pessoas que por aqui passam. Porém, lamenta não poder contribuir com muita coisa, pois os cofres públicos estão já sobrecarregados com outros compromissos. Compreendo. Prometeu mão de obra, se for preciso. Já é uma grande ajuda. Talvez com uma campanha de donativos junto aos comerciantes e habitantes da cidade. Afonso fica por alguns instantes pensativo e dirige-se então a Atílio e Rosalina. Desculpe-nos por estarmos conversando, eu e Armando, sobre assunto que vocês desconhecem, mas é que estamos tentando resolver um grande problema social que está ocorrendo em nossa cidade e região. Vocês talvez não saibam, mas essa nossa cidade fica bem na rota de pessoas que moram no norte do país e que migram para as grandes cidades, principalmente a capital, em busca de trabalho. E aqui é um dos pontos finais, onde determinada empresa rodoviária descarrega toda essa gente, e elas precisam esperar 3 dias até que outro ônibus daqui parta em direção à metrópole. Isso acontece semanalmente com perto de 15 a 20 passageiros que aqui chegando ficam praticamente ao relento em nosso jardim público. São homens, mulheres, crianças e velhos que precariamente, junto com seus poucos pertences, chegam às vezes a tomar chuva quando não conseguem proteger-se em algum abrigo caridoso. E como vocês pretendem resolver isso? Nós possuímos uma velha casa na cidade, herança de meus avós. É evidente que, para fins legais, o referido imóvel está em meu nome, porém pertence ao bairro. Essa casa está abandonada há muitos anos, pois não tem utilidade, mas agora estamos pensando seriamente em transformá-la em um albergue que possa dar a esses infelizes que por aqui passam um leito decente e talvez mesmo um prato de sopa quente, feito com legumes que aqui são produzidos. Porém, o maior problema é que temos que, pelo menos, pintá-la totalmente, além de pequenos consertos nas portas e janelas. Precisamos também de camas, fogão, roupas, lençóis, etc. Seria maravilhoso se isso pudesse se concretizar. Vocês não imaginam o bem que estariam fazendo, exclama Atílio, visivelmente emocionado. Não podem imaginar o que significa para alguém, principalmente se esse alguém possui filhos, o que é ter um lugar para repousar, um pouco de alimento. Lágrimas furtivas lhe escapam ao fazer menção ao que ele próprio passou. Rosalina também se emociona, e depois de disfarçadamente enxugar as lágrimas com as costas da mão, Atílio continua.
Só o fato de saber que alguém se preocupa por nós, vocês sabem, já passei por isso, eu e minha filhinha. Rosalina também. Nós sabemos e entendemos a importância desse socorro. Ficam alguns segundos em silêncio até que Atílio não se contém. Por favor, deixe-me ajudá-los nesse trabalho. Afonso sorri satisfeito. Você quer mesmo trabalhar nisso? Estávamos realmente precisando de alguém. Será uma caridade, se me permitirem auxiliá-los. Pois muito bem, concorda Afonso com indisfarçável contentamento. Esse trabalho ficará a seu cargo. Amanhã mesmo iremos até a cidade para mostrar-lhe o imóvel e segunda-feira o apresentaremos ao prefeito. Você tomará as rédeas desse empreendimento. Não, eu não tenho condições de comandar isso. Quero apenas trabalhar. Nós confiamos em você e não estará sozinho. Eu e Armando o auxiliaremos sempre. Atílio e Rosalina não sabem o que dizer, pois grande felicidade lhes invade a alma e Atílio aceita a incumbência. Na manhã seguinte, como combinado, vão os três vistoriar a velha casa. Acertados os detalhes, Atílio, auxiliado por Armando, relaciona tudo o que seria necessário e começa a campanha, junto aos comerciantes e demais habitantes da cidade. Ao cabo de alguns dias, Armando, chegando à conclusão de que Atílio já é bastante conhecido, deixa-o entregue ao trabalho que abraçara e volta a seus antigos afazeres. Durante várias semanas, Atílio trabalha incansavelmente, solicitando latas de tinta, pincéis, pregos, madeiras, donativos em dinheiro, camas velhas, enfim, o que precisa para montar o tão almejado albergue. Sempre que visita alguém para solicitar alguma contribuição, faz questão de demonstrar a necessidade de tal empreendimento, chegando às vezes a contar parte de sua vida como andarilho na cidade grande, na intenção de comover alguns corações menos caridosos. Todas as tardes, ao voltar para o bairro, procura Afonso, a quem narra detalhadamente o que conseguira realizar naquele dia. E a cada dia que passa, sente-se mais animado e entusiasmado com o projeto. Muito bem, Atílio. Como vão os trabalhos? Deus nos está ajudando muito. Já consegui todo o necessário. E a semana que vem, a prefeitura irá nos ceder alguns de seus funcionários para os serviços de consertos e pintura da casa, bem como da restauração de camas velhas que conseguimos angariar. Já temos 12 leitos simples e 2 camas de casal, onde poderemos abrigar várias crianças juntas. E o fogão? Seu Carlos da farmácia já se prontificou a doá-lo, bem como uma caixa de primeiros socorros para algumas eventualidades. E tem esperanças de que mais alguns dias de trabalho junto ao povo teremos todas as roupas de cama. Que beleza, Tílio! Exclama Afonso emocionado. Você está realizando um grande trabalho. Não, seu Afonso, esse trabalho pertence ao povo da cidade, que não está medindo esforços para nos ajudar. Todos são muito bons e estão demonstrando não possuir preconceitos religiosos, quando a causa é grandiosa. O quanto antes pudermos oferecer um teto e um pouco de alimento e carinho a esses nossos irmãos necessitados, será melhor. Afonso fica alguns segundos em silêncio, pensativo, até que diz calmamente: Atílio, gostaria de lhe oferecer... Bem, é lógico que pode pensar antes e ninguém é obrigado a isso, mas tenho a obrigação de lhe oferecer o trabalho desse albergue. Se quiser se transferir para cá com Rosalina e Lucinha e tomar conta daquela casa de repouso, o trabalho é seu. Atílio não sabe o que dizer, tão emocionado fica com a oferta. Deus lhe pague, seu Afonso, Deus lhe pague, gostaria muito. Então, fale primeiro com Rosalina. Se ela concordar, o trabalho é de vocês. Poderão ocupar os aposentos dos fundos. Rosalina saberia cozinhar uma suculenta sopa de legumes? Oh, sim, ela é uma ótima cozinheira. Fico contente por vocês e gostaria de convidá-los também para assistir ao trabalho que realizaremos hoje à noite no barracão.
Muito poderão aprender assistindo a essa reunião que realizamos aos sábados. Iremos sim. Agora, se me dá licença, vou para casa contar a novidade a Rosalina. Tenho plena certeza de que ficará muito feliz em trabalhar nessa tarefa de auxiliar os sem-teto. Já são 19h30 quando o casal acomoda Lucinha para dormir. Dona Conceição vem cuidar da menina enquanto Atílio e Rosalina estiverem na reunião. Que trabalho seria esse aos sábados que seu Afonso os convidara a assistir? Questiona-se mentalmente Atílio enquanto se dirige ao barracão com Rosalina. Nota também que 5 automóveis estão estacionados defronte àquela construção, que já está com os lampiões acesos, interna e externamente. Já lá dentro, sentam-se no mesmo lugar em que Rosalina sentara-se naquela reunião de passes. O movimento é diferente. 12 pessoas já se encontram acomodadas ao redor de grande mesa retangular e mais umas 9 em bancos próximos a elas. Atílio chama alguém em voz baixa perto dele. Era Afonso, acompanhado de Armando. Boa noite, seu Afonso. Sente-se mais à frente e na saída espere-me, que procurarei responder-lhes algumas perguntas que tenho certeza terão vontade de fazer. Obrigado, agradece Atílio, levantando-se e dirigindo-se juntamente com Rosalina a um banco da segunda fileira. Afonso e Armando ocupam as 2 cadeiras que se encontram vazias e localizadas no centro da mesa, voltadas para o auditório. Todos estão em silêncio e bastante compenetrados. Armando, então, apanha um livro de cima da mesa, lê uma passagem do Evangelho e tece ligeiro comentário a respeito. A seguir, um dos que estão presentes, sentados em um dos bancos, levanta-se, fecha as portas e apaga todos os lampiões. O recinto fica em penumbra, podendo-se avistar levemente as pessoas que ali estão, por causa das luzes dos lampiões localizados estrategicamente do lado de fora do prédio. Alguns segundos de silêncio se passam e então Afonso pronuncia-se. Querido e amado Mestre Jesus, ampara-nos mais uma vez por intermédio de teus emissários espirituais que há muitos e muitos anos nos auxiliam com bondade, paciência e benevolência. Quanta felicidade sentimos, Jesus amado, em podermos colaborar com nossa pequenez em prol desse grandioso trabalho. Perdoa-nos as imperfeições e o fato de sermos instrumentos tão defeituosos nas mãos desses nossos amigos do espaço. Liberta-nos o pensamento das coisas mundanas, para que possamos concentrar-nos, única e exclusivamente, nesse trabalho tão maravilhoso. Fica alguns segundos em silêncio e recomeça. Aproveitamos também para implorar as tuas luzes em favor de todos que soluçam e sofrem. Ilumina, Senhor, as criancinhas, para que tenham um bom aprendizado moral, nesta vida tão cheia de tribulações. Protege, Mestre, os jovens das tentações e vícios inferiores. Ilumina o caminho dos pais na boa educação de seus filhos, espalhando sabedoria e amor sobre eles. Mostra o caminho e agasalha os andarilhos e os pobres. Abranda os corações dos criminosos e dos encarcerados. Dá força e fé aos asilados e doentes. Abençoa os dirigentes de todas as nações, para que o sentimento de paz esteja sempre em seus corações. E abençoa nós todos, Mestre dos Mestres, para que não venhamos a cair nas tentações, e livra-nos, Senhor, dos males que trazemos enraizados em nossos próprios corações. Permite que teus emissários aqui venham ter conosco. Cala-se, após alguns segundos de silêncio. Graças a Deus, nossos irmãos já estão aqui conosco. Mentalizemos bastante luz em nosso meio. Quase um minuto se passa. Meus amigos e meus irmãos, Atílio, ao ouvir essas palavras,
procura descobrir quem está falando. Estupefato, percebe que é Afonso quem fala, porém com uma voz completamente diferente, um tom acima do normal e com um sotaque carregado que não consegue distinguir a procedência. Mas, por tudo que já pôde aprender, sabe que deve se tratar de algum espírito comunicando-se através de Afonso. Belíssimas palavras são, então, proferidas, incitando e convidando todos os presentes ao trabalho em benefício do próximo, em nome de Deus. A emoção é tanta, motivada por tão sábios ensinamentos, que as lágrimas facilmente marejam os olhos de todos. Quando termina, Armando faz ligeiro agradecimento pela presença do manifestante. A seguir, outros espíritos se comunicam por intermédio dos médiuns. Agora, porém, Atílio pode perceber que essas sessões têm principalmente um cunho caritativo e de auxílio, pois essas outras entidades comunicantes são sofredoras que necessitam ainda de palavras esclarecedoras e de encaminhamento em suas jornadas no outro lado da vida. Um deles acredita ainda estar em um hospital, sem noção de que seu corpo já morreu. Outro, revoltado, mostra ter somente a ideia de vingança em sua mente, parecendo ser retirado compulsoriamente por outros espíritos, no final de sua comunicação agressiva nas palavras. A seguir, outra entidade começa a falar, através das cordas vocais de outro médium, moço ainda. Irmãos, Deus esteja convosco. Seja bem-vindo, Sebastião. Recepciona Afonso. Sebastião? Atílio não consegue conter a exclamação. Sim, meu amigo, sou eu. Estou muito feliz por tê-lo enviado até este bairro. Em pouco tempo, você fez um trabalho belíssimo na organização do abrigo aos necessitados. Mas por que recebemos, eu e Rosalina, tanta ajuda? Do senhor, de minha cunhada. Praticamente, penso eu, os espíritos fizeram com que eu e Rosalina nos encontrássemos. Vocês têm uma missão muito importante a cumprir nesse lado em que se encontram. Sentiram o que representa a falta de um abrigo caridoso e agora, graças à grande força de vontade de vocês, muitos que por aqui passarem terão um lugar decente para repousar e se alimentar. Espero que esse entusiasmo de vocês não se extinga com o passar do tempo. Todas as pessoas por todo o globo terrestre possuem missões, nas quais são auxiliadas por espíritos amigos e afins. As missões de todos começam no próprio lar e nas mais diversas atividades, e uma de suas missões, além de educar Lucinha, é a de fundar um albergue. Por isso foram auxiliados, e não se esqueçam de que as privações por que passaram também foram uma forma de auxílio. O sofrimento muitas vezes é uma grande bênção. Mas eu vi e toquei o Senhor. Isso acontece a muitas pessoas, porém elas geralmente nunca ficam sabendo disso. O que interessa é o trabalho no bem. Continuem nessa tarefa e estudem bastante a respeito dessa doutrina maravilhosa que estão abraçando. Ela e o trabalho dignificante somente poderão lhes trazer muita felicidade. Fiquem todos com Deus. O médium, então, tem um sobressalto e se desconcentra. Nesse momento, Afonso dirige-se a Armando, pedindo-lhe que faça uma prece de encerramento do trabalho da noite. Armando se compenetra e faz sentida oração de agradecimento pelo auxílio do trabalho. Em seguida, os lampiões são acesos. Todos parecem muito felizes e, em silêncio, vão bebendo da água que é servida por Armando. Pouco a pouco, vão se despedindo e deixam o local. Somente Afonso, Armando, Atílio e Rosalina permanecem ainda. Aproximem-se, meus filhos, sentem-se aqui. Atílio e Rosalina atendem ao pedido e sentam-se à mesa, defronte aos dois homens. Seu Afonso, estou emocionado por tudo que pude ouvir, principalmente por Sebastião.
Já estava desconfiado de que ele era um espírito. Somente não consigo entender por que me ajudou tanto. Ele já lhe disse: vocês têm uma missão a cumprir, mas não se preocupem com isso. Trabalhem sempre e podem ter certeza de que um dia, depois de bastante estudo, encontrarão o porquê de tudo. Agora me digam, o que acharam da reunião em si? Bem, pelo que pude entender, responde Atílio, vocês conversaram com espíritos. Certo, e o que mais? Não entendi bem, porque um queria o remédio e dizia estar em um leito de hospital, e o outro parecia querer vingar-se de alguém. A explicação é muito simples, Atílio, tendo em vista o que já pôde aprender, mas lembre-se que terá que estudar mais para poder entender melhor o que vou lhe explicar. Afonso medita um pouco e continua. Quando uma pessoa, ou melhor, quando um espírito desencarna, no momento da morte de seu corpo físico, dependendo do apego que tem pelas coisas materiais, sem ter se voltado para as coisas do alto, às vezes ignora sua nova condição e nem percebe que já não pertence mais a este mundo. Então, como se estivesse num estado de sonambulismo ou num sonho confuso, motivado por uma verdadeira auto-hipnose inconsciente, ele continua preso às pessoas mais chegadas, afetivamente, ou aquelas a quem odeia, ou mesmo aos lugares em que viveu ou coisas a que se apegou. E às vezes, suas vibrações de desespero chegam a prejudicar seus familiares, aqui ainda encarnados, que, sem o saberem, começam a sentir essas vibrações negativas. De outras vezes, há espíritos que sabem que já estão do lado de lá, mas sentimentos de amor possessivo fazem com que fiquem à volta dos entes queridos, lançando também vibrações de sofrimento sobre esse lar. Outros buscam ajudar os familiares, numa tentativa de impor-lhes as suas ideias, por intuição, e nesse caso, as pessoas encarnadas sofrem com um natural choque de pensamentos que lhes correm pela mente. Existem também aqueles que, como no exemplo de hoje, continuam como que vivendo os últimos momentos de sua vida terrena. É o caso daquele senhor do hospital. Há ainda outros tantos que ficam agitando e criando distúrbios nervosos e confusão nos lares de pessoas que nesta ou em outras encarnações lhes causaram, consciente ou inconscientemente, algum dano. E há aqueles que se comprazem em fazer o mal, pois que se revoltam contra Deus, achando que a situação em que se encontram, depois da morte física, lhes é injusta. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Pergunta Rosalina. O homem encarnado ou desencarnado possui o livre-arbítrio para fazer e receber o bem ou o mal, conforme sua maneira de ser e o grau de bondade ou maldade que possua em seu coração. As pessoas que vivem uma vida reta, honesta, com verdadeiro amor ao próximo, nada devem temer. A elas, esses espíritos não conseguirão tocar, nem encontrar guarida em seus corações e pensamentos. Mas há muitas outras que, vivendo egoisticamente e seguindo o caminho da discórdia, do derrotismo, da falta de caridade, estão sempre dispostas a receber essas vibrações negativas desses espíritos vingativos, alguns brincalhões e outros tantos cultuadores da maldade. O senhor poderia me explicar mais detalhadamente o caso em que o espírito dizia estar num hospital? Esse espírito, quando encarnado, Atílio, não deve ter se preocupado muito com as coisas do alto. Talvez tivesse vivido muito apegado à matéria e não soube aproveitar a sua doença e o leito do hospital, onde deve ter sofrido muito, para tentar fazer um balanço de sua vida e percebido, talvez, que não tenha feito muita coisa de proveito em benefício de seus semelhantes. Deve ter tido uma vida onde pouco fez de ruim, mas não procurou também fazer nada de bom. Na verdade, Atílio, não seremos julgados apenas pelo mal que cometemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Viveu apenas preso à matéria
e na possessão doentia de seus entes queridos. No momento da morte, não aceitou em seu íntimo a ideia de ter partido para uma outra vida e continuou como que vivendo por sua própria criação mental os momentos que antecederam ao seu desencarne, até que, depois de algum tempo, e não aguentando o sofrimento, resolveu lançar seus pensamentos a Deus. Não entendi uma coisa. O Senhor disse que ele não aceitou a morte. Inconscientemente, Atílio. Um espírito muito apegado à matéria não chega às vezes a perceber que desencarnou, e então, como se estivesse em estado de sonho, continua a fazer e a sentir tudo o que fazia quando da morte do seu corpo físico. É lógico que isso foi o que aconteceu a ele e acontece com muitos outros, porém, existem infinitas maneiras de se passar para o lado de lá. Muitas são boas e até mesmo gloriosas, e outras de grande sofrimento. No caso em apreço, quando ele se dirigiu ao alto, suas vibrações mentais se modificaram, e então pôde ser trazido até nós, para que pudéssemos dialogar com ele. Pelo que entendi, outros espíritos o trouxeram até aqui, quando modificou suas vibrações, pedindo ajuda a Deus. Mas, sim, interrompe Afonso, muitas entidades espirituais se dedicam a esse mister, juntamente com os espíritos familiares dos necessitados, ou mesmo sozinhas. Mas por que tiveram que trazê-lo até aqui? Não poderiam fazer o que vocês fizeram lá, do lado de lá? Esses espíritos, Atílio, tão apegados estão à matéria que não conseguem ouvir ou visualizar aqueles que do lado de lá tentam ajudá-los. Somente conseguem ser levados por intuição a lugares como este, onde ouvem com os ouvidos e falam com as bocas e cordas vocais dos médiuns, através de interações mentais, provocadas e permitidas por espíritos superiores. Aí, então, essas entidades que os trazem utilizam-se de energias extraídas de nós, encarnados, para criar quadros explicativos e reveladores como se fossem verdadeiras telas de cinema. No caso presente, utilizaram essa energia para que ele pudesse ter o primeiro impulso de enxergar o lado de lá. Foi quando conseguiu ver sua mãezinha, que há muito tempo está ao seu lado, orando e incutindo em sua mente, por meio de vibrações intuitivas, a vontade de se dirigir a Deus e a vibrar positivamente na solicitação de auxílio. E para onde ele foi levado? Para um hospital de tratamento, no outro plano da vida. Para um hospital? Sim, como você já sabe, nós, espíritos criados por Deus, já desencarnamos e reencarnamos muitas vezes nesta escola da vida. Mas, para que possamos habitar este corpo, com o qual nascemos deste lado, é preciso que haja um meio de interação, de ligação entre espírito e matéria. E esse meio de ligação se chama perispírito. Inclusive, quando passamos para esse lado de cá, próximo à nossa crosta terrestre, precisamos dele para viver naquele meio. É evidente que com a nossa evolução e à medida que, com o tempo, formos galgando planos mais superiores, esse nosso perispírito se tornará cada vez mais sutil, até que não necessitamos mais dele. Mas ainda estamos muito longe disso. Nosso corpo e nosso perispírito possuem a mesma forma e tão ligados estão que o que acontece a um é refletido no outro, como, por exemplo, as dores, as doenças, os defeitos físicos contraídos, os pensamentos. No caso em questão desse nosso irmão, a doença que lhe dilacerava o corpo continua agindo em seu perispírito, sendo por isso encaminhado a um hospital do espaço para ser tratado convenientemente. Agora, existem casos em que a doença formada originariamente no corpo físico não chega a atingir o perispírito, quando a pessoa possui e emite vibrações positivas em relação a ela, a seus semelhantes e à vida. É impressionante.
Há outros casos, e podemos afirmar que são muitos, em que a doença tem sua origem no próprio perispírito. Como assim? Ela tem origem nas nossas vibrações negativas, o ódio, a inveja, o egoísmo, o ciúme doentio, a ganância, o vício mental, enfim, todas essas más vibrações causam lesões em determinados órgãos perispirituais e, por consequência, promovem o mesmo no corpo material. Existem pessoas que, acometidas de grande mal orgânico, conseguem voltar seus pensamentos a Deus e então, através de trabalhos mediúnicos, podem ser curadas a nível de perispírito, refletindo essa cura no corpo material. Mas e as doenças que já aparecem no nascimento ou na infância do homem, ou mesmo surgem depois, acompanhando-o até a morte? Existem muitas doenças ou males que a pessoa carrega consigo em uma, duas ou mais encarnações, devido ao seu merecimento, não passando de expiações e provas resultantes das vidas que teve no passado. Entendo. E quanto ao caso daquela segunda comunicação? Aquele é um pobre irmão que insiste em fazer justiça com as próprias mãos, tentando levar à loucura aqueles que lhe causaram mal. E como ele tenta isso? Pela total sintonia que tem junto a eles. Incute-lhes na mente maus pensamentos, colocando-os uns contra os outros. Já conhece sua situação de desencarnado e não ouve nossos apelos. Infelizmente para esses, temos que demonstrar que existe uma força maior que comanda o universo. Essas verdadeiras demonstrações de força que lhes impingimos são a única maneira de lhes falar ao íntimo. Foi por isso que, como você percebeu, por intermédio de nossas energias, os espíritos encarregados da reunião conseguiram subtrair-lhe as forças e levaram-no como se estivesse amarrado por forças invisíveis. Ficará nesse estado durante alguns dias, para que medite bastante a respeito de tudo que lhe falamos. Com o tempo, vendo que não consegue nada, porque percebe que existe algo mais forte que ele, terá que ouvir nossos conselhos e segui-los. E pode ter certeza de que daí será realmente auxiliado, porque dócil ficará e aprenderá, finalmente, quanto errado estava. Esses espíritos são como crianças, que às vezes têm que levar algumas palmadas caridosas para depois virem a entender. E nesse caso em questão, o que acontecerá àqueles que lhe fizeram mal e que eram perseguidos por ele? Também são pobres espíritos encarnados que prejudicam seus semelhantes e que um dia também terão que responder por isso, e que mais cedo ou mais tarde, a exemplo de muitos outros, ganharão a chance de remediar suas faltas. Depois de algumas considerações, vão para suas casas, para o necessário e merecido repouso. São 7 horas da noite, quando, 2 semanas depois, Atílio, Rosalina, Afonso e Armando recebem os primeiros necessitados de pouso para seus corpos cansados pela viagem. Homens, mulheres, velhos e crianças ocupam todo o recinto daquela casa transformada em albergue. Atílio está radiante, quando, sentados todos em ampla mesa, começa a servir a sopa que Rosalina preparara. Afonso e Armando também se sentam, como que para comemorar o acontecimento, tomando aquela rica refeição à base de legumes. Já são 21 horas e alguns minutos quando Atílio termina de acomodar todos em seus leitos, separados por grandes biombos. Lucinha, que até aquela hora ficara brincando com a menininha da vizinha, com a qual já fizera amizade, vai dormir, e Afonso e Armando despedem-se, prometendo voltar de manhã. No caminho de volta, Armando comenta: eles me pareceram muito felizes. Sim, sofreram os padecimentos dos sem-lar e agora estão, graças a Deus, cumprindo a missão que um dia lhes foi concedida como resgate. Me diga uma coisa, pai. O senhor contou a verdade a Atílio? Não. O esquecimento de vidas passadas é uma bênção de Deus, com exceção de alguns poucos casos, como o de Rosalina.
Felizmente, ela teve muito equilíbrio para conhecer sua vida passada. A maioria das pessoas ainda não tem condições para conhecer essa verdade. Mas será mesmo que Atílio nem desconfia de que Adolfo, de seu sonho, marido de Clotilde, é ele mesmo? Afonso apenas sorri. Fim.